Leia, muito obrigada por ter aceitado o convite para a gente estar fazendo essa live junto, né? Um bate-papo. A gente está aqui com a mesma missão, né? Nós estamos no mesmo nível de propósito de ajudar outras mulheres a conquistarem aí o tão sonhado positivo, independente da dificuldade, né? Independente do ajuste que precisa ser feito no organismo. E é muito importante falar com você que passou por inúmeras dificuldades, tanto quanto eu, que foram diferentes, mas que também nunca desistiu, né? E passaria tudo de novo Sem dúvida. para estar até aqui. Então, a minha intenção, né, com essa live para todas elas é justamente contar a nossa história e ajudar a destravar as dificuldades, né? Será que é o meu ponto cego? Será que eu não fiz ainda? Por que caminho eu sigo? Então, escutar histórias e junto, né, comigo aí, com um profissional da área que pode pegar na mão de vocês e ajudar um pouco mais, né? Então, Eu, para quem não conhece a Leia, ela vai se apresentar. A gente se conheceu aqui pelas redes sociais. E eu vou deixar aqui já o convite que vai ter umas sessões aí, vamos dizer, umas mentorias. Quem vai ser a próxima a falar aqui comigo verdade. ao vivo, né? Isso é muito Sei com bom. você, né, Leia? Vamos lá, se presente. O pessoal quer saber quem é você, o que você está fazendo aqui, né? Primeiro, se apresente como a mãe do Benja, né? É verdade. Eu que agradeço a oportunidade. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Não esperava, né, que a minha história fosse chegar ao alcance de tantas pessoas, né? Então, tudo tem um propósito. Eu acredito que eu tenha passado por tudo isso para que eu possa ajudar outras mulheres, dar força para que elas não desistam dos seus sonhos também, né? Exato. Para quem não me conhece, eu sou nova, né, também, na, na internet. Eu me chamo Leia, sou a nova mamãe do Benjamin. Meu baby tem 9 meses. Passei por uma trajetória longa para tê-lo, mas valeu a pena. Então, eu fiz o meu Instagram quando eu engravidei, com a intenção de ajudar outras mulheres a engravidar, a não desistir dos sonhos, assim como eu não desisti do meu. E o que mais me chamou a atenção, acho que quando você começou a me seguir, né? Eu fui olhar o seu perfil, ou você tinha me repostado, alguma coisa assim, né? Me Foi. marcado, assim. E eu fiquei encantada com o nome do perfil, né? Vou E ser mamãe, sim. ser mamãe, sim, exatamente. E aí eu falei, gente, é tudo que eu preciso mostrar para as minhas seguidoras. Porque quando a gente faz uma rede social, a gente pensa, de repente, em nós, né? A Monielle Cunha, e depois a gente vai acrescentando. E quando Sim, você decidiu fazer um Instagram, vou ser mãe sim, eu falei, é isso que todo mundo precisa. Porque muitas vezes falta essa convicção da certeza, exato. independente do desajuste hormonal, da trompa obstruída, do marido com problema, são pequenos detalhes, vamos dizer assim, obstáculos, que se a gente confiar que tem um propósito, que eu vou ser mãe, custe o que custar, seja o que Deus quiser, e a luz no fim do túnel existe, a gente esquece, né, esses muros que tem aqui do lado e vai Sim, quebrando tudo, falando, eu vou conseguir. E foi isso que eu senti quando eu li o nome, né? Vou ser mãe, sim. Não importa o que eu tenho, se o mioma tá 2 centímetros, se tá 10, se eu preciso fazer cirurgia. E e então, essa é, trajetória que me marcou. Eu falei, vamos falar com todo mundo junto. É isso que pode estar faltando, né? Todo mundo tem um ponto cego. Eu tive o meu ponto cego por alguns meses, você teve os seus por 4 sim, anos, né? Então, conta um pouquinho pra gente, depois eu conto a minha história para quem não me conhece, que tá chegando aqui agora, mas eu vou dar essa oportunidade, conta a sua aí, pode resumir o vídeo lá do Insta, do YouTube, depois a gente põe o link, tá? Para vocês legal. assistirem na íntegra, mas a Leia começou com a investigação, e é disso que a gente vai Sim, falar agora, né, Leia? é verdade. Eu descobri que eu tinha mioma em 2012 e quando eu descobri eu não tinha intenção de engravidar. Então eu descobri ele já estava com 4 centímetros. Eu fiz o acompanhamento normal.
Quando eu decidi engravidar, a minha médica que me acompanhou me disse que não teria nenhum problema, porque o meu mioma, era subseroso, né? Então, tá localizado na parede fora do útero. Então, ela falou, não tem problema, você vai conseguir engravidar, normal. E aí, realmente, eu engravidei em 2015, o mioma já estava com 8,5 centímetros, mais ou menos. Só que eu tive um aborto, não consegui segurar. E aí, quando eu tive aborto, eu retornei com a médica, ela falou, ó, eu não tenho mais nada para fazer por você. Se você quiser, você pode procurar a opinião de outros médicos, porque o mioma está muito grande. E eu não tenho mais o que fazer. Enfim, ela não queria mais me atender. Essa foi a verdade. E aí eu tive todos os motivos, né, para desistir ali, falar, vou mais para frente, mas não. Me deu mais forças para eu poder ir atrás. E foi aí que eu falei, não, eu vou procurar uma opinião de outros profissionais. E aí começou a minha luta. Foram 3 anos. 3 anos eu fiquei procurando vários médicos. Uns falavam que não tinha como, que eu teria que retirar meu útero, que o mioma era muito grande. E, enfim, e tinha todos os motivos para desmotivar, né, na verdade. Só que eu falei, não, eu vou ser mãe, meu sonho é ser mãe. Então eu não vou desistir, eu posso demorar 10 anos, o tempo que for, mas eu vou ser mãe. Puxa o que custar, com mioma ou sem. E aí foi então que eu fiz uma tentativa de 3 anos, procurando profissionais, uns queriam operar cesárea, enfim, aquela situação bem complicada. E para operar cesárea, como o mioma era muito grande, o risco era maior, né, de ter uma hemorragia, de perder o útero, ou de demorar muito a recuperação para engravidar. Então, assim, eu não me sentia segura, assim. Nenhum dos profissionais que eu passei me trazia segurança para eu poder fazer a cirurgia, entendeu? Mas foi aí que eu conheci o Dr. Rogério, lá da Clínica Caposielli, e na primeira consulta, ele olhou meus exames e falou, a gente vai tirar o seu mioma. Então, assim, ele me passou muita segurança. Então, a partir daquele momento, eu não tive mais medo de fazer a cirurgia. Ele falou, a gente vai tirar e para você poder engravidar. Com esse mioma aqui, não tem condições. Estava 10 centímetros, Moniane. Estava 10 centímetros o meu mioma, mesmo que estava subseroso, mas era muito grande. Então, ele disse que era muito... Por isso que eu perdi o bebê, porque ele comprime, né, Muito o pesado. útero, ele comprime, é muito pesado, não tem condições. E aí foi que o doutor José falou, a gente vai fazer sua cirurgia, e eu fiz muitos exames, muitos. Então, assim, que vocês não desistam, não desanimem, é dolorido realmente, dá muito trabalho, a gente tem que procurar os laboratórios, não é todos os laboratórios que faz, são exames específicos. E eu tive que fazer todos os exames, para você ter ideia, eu passei com o doutor Rogério em janeiro, eu só consegui operar em maio. Então, foi de janeiro a maio, fazendo todos os exames para que ele sentisse segurança de fazer minha cirurgia. E o doutor Rogério também falou que iria me abrir cesárea devido ao tamanho do mioma. E aí, para minha surpresa, uma semana antes da cirurgia, ele disse que ia fazer minha cirurgia por vídeo. Então, assim, já me deixou muito feliz, porque a videolaparoscopia, ela é menos agressiva, né? Ela é menos invasiva. E aí foi aonde ele fez a cirurgia, eu fiz a cirurgia em maio de 2018. Tá subindo o seu áudio. Tá subindo? Agora. Melhorou? Uhum. Então, de 2015, eu consegui fazer a cirurgia em 2018. Então, foram, assim, muitos anos de sofrimento, né? Para quem quer ser mãe, você fica esperando, cada mês é uma tristeza, quando, né, descia o ciclo menstrual, ficava muito triste. E é bem, bem dolorido. Mas, enfim, em maio eu consegui fazer a cirurgia. Ele fez minha cirurgia por vídeo, tirou o mioma, todos os pedacinhos, tinha 10 centímetros por vídeo. A minha recuperação foi ótima. Com 15 dias eu retornei ao trabalho. E, assim, o que ele fez? Depois da cirurgia, ele me passou fórmulas, né? Os remédios manipulados para poder limpar o meu útero, antioxidante. Deu um up na minha vitamina D, que é muito importante, né? Se você sabe falar melhor. Fez a faxina do aquário, né? Fez a faxina no aquário. E também a alimentação. Então, assim que eu voltei da cirurgia, ele falou, agora a gente vai ter que começar a tomar esses suplementos, a fazer esse antioxidante no seu útero, e você também precisa melhorar a sua alimentação. Então, assim, eu tirei totalmente a farinha branca. Então, assim, são sacrifícios, né, que vale a pena. Tirei a farinha branca, diminui a...
Não É um entendi. período de dedicação. É que o seu áudio está chiando. Eu não sei se está batendo a mão. Você está no computador ou no celular? Não, estou no celular. Você acha que eu estou batendo a mão? Deixa eu tirar, peraí. Está fazendo um chiado. Hoje, né, vendo a história assim, ai, 3 anos, todo o processo, fica triste com a menstruação. Primeiro que a gente não pode ficar triste, né, com a menstruação. Sim, Isso é importante, quer dizer que, nossa, se eu não engravidei e desceu a minha menstruação, eu vou fazer de tudo para melhorar o meu ciclo no mês que vem. A gente tem que pensar copo cheio, né? O sim, positivismo. E ficar triste é como se você estivesse culpando o seu corpo, né? Mas passa, o processo ele é dolorido, ele é trabalhoso, mas quando a gente imagina lá, eu grávida com o bebê no colo depois, a gente passa o processo quantas vezes for preciso e vai, sim, né? A gente vira com aquela mulher certeza. super poderosa e não se arrepende. E aí, como foi quando você soube a notícia da gravidez? Então, foi muito rápido, porque eu fiz a cirurgia em maio, e eu fiz a cirurgia em maio, ele ia me liberar após 6 meses da cirurgia. Para minha surpresa, com 2 meses, em julho, ele me liberou. Então, ele me liberou no finalzinho de julho, e a minha última menstruação foi 9 de agosto. Então, em agosto, eu já engravidei. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, e quando eu fiz. Eu também consegui dentro de 2 meses e meio a 3, depois da notícia, que no meu caso é a menopausa, baixa reserva, a gente já vai falar sobre isso. Mas olha só, né? Por que que a gente fala hoje que a limpeza do aquário, ela que seria limpar o nosso organismo e organizar o ciclo menstrual para quem tem ovário policístico, menstruação bagunçada, ou para quem tem endometriose que tem muitos focos e precisa desinflamar, de 30 a 90 dias é um período muito valioso que a gente consegue, colocando os antioxidantes, mudando a alimentação, programar o nosso corpo para receber o embrião. Então, o que eu vejo muito e fico triste quando, né, as mulheres não sabem ou ainda não leram com a falta de informação, de que eu tenho isso, é por isso que eu não engravido. Não, tudo dá um jeitinho, né? Com certeza. Eu, como profissional, eu vou fazer meus 90%, 10% a gente sabe que é Deus, né? A gente não Com faz certeza. milagre, a gente já tenta atravessar a ponte, né? Com certeza. Então, e outra coisa, o que, que aconteceu antes? Você tinha profissionais que não te davam segurança e que talvez Exatamente. não tinham conhecimento suficiente para falar, não, Leia, ó, fique segura, a cirurgia assim, assim. Não, chegaram, não, Leia, eu não sei mais o que fazer, procura outro médico. E aí Sim, você não aceitou isso como ultimato, ó, você não vai engravidar. Não, eu vou sim. E aceitar procurar pessoas que falem o que você precisa fazer, né? Que aí você achou o seu médico, você sentiu segurança, entendeu o que sim, ele precisava fazer, aceitou ir para a cirurgia. Então, a cirurgia, nesse caso, foi muito bem-vinda, não é? Porque você sim. poderia correr risco de um outro aborto ou de não engravidar. E o que você fez? Você confiou no processo? Não, eu vou tirar o mioma, mas o meu útero vai ficar aqui coladinho. Nossa, quando eu voltei da anestesia, eu só queria saber do meu útero. Meu útero tá aí, não tirou o meu útero, porque não tem condições, né? E Cadê aí, graças a Deus, né? Cadê meu útero? E graças a Deus ele estava lá intacto e deu tudo certo. E aí, com 2 meses, eu engravidei. Quando eu fiz o teste, porque a minha menstruação sempre foi regular, eu nunca tive problema com ciclos. Então, eu sempre consegui controlar isso. E aí, com 3 dias de atraso, mais ou menos. Não, minto. 3 dias não, foi uma semana de atraso. Esperei uma semana de atraso. Falei, vou fazer, quem sabe, né? E aí eu fiz e deu positivo, só que a linha do positivo estava bem fraquinha. Aí eu E fiquei aí assim, ai meu eu Deus, falei, será que... você espera tantos anos que eu olhava e falava, gente, será se é mesmo? Tanto que tem até no YouTube o vídeo que eu gravei a minha reação. E realmente era, e assim, nossa, tem explicação. É muito gratificante, é muito emocionante quando você recebe esse positivo depois de tanta luta e vem uma força que é de Deus mesmo, é só Deus que traz essa força para quem é tentante e sabe como que é. Então, assim, eu não desisti em nenhum momento eu perdi minha fé.
né? Que isso é muito importante. E fui atrás dos profissionais corretos, né? Para me ajudar. E tá aí, meu bem tá com 9 meses, muita saúde, muita alegria. E eu tô muito feliz. Amém. E eu queria saber sobre o mioma, se quando você descobriu, você tinha algum sintoma ou não? Foi por rotina? Não, meu miomas não tinha sintoma porque ele estava bem fora do útero. Então, assim, não tive sangramento. E Foi nem mesmo o dor. exame de rotina, nem dor. É muito Ele- importante, né, meninas, em geral aqui, que hoje eu falo que a programação pré-gestacional para qualquer casal, presta bem atenção, qualquer pessoa que tenha 22, 25, 33, 40 anos, tá? A partir do momento que decidiu, eu quero engravidar, não tem mais como a gente não fazer um check-up maior, Sim, né? Investigar um pouco mais, porque muitos estudos, né, e cientistas falam que, infelizmente, a era de casais inférteis está por vir. Então, olha só, hoje já são mais de 30% da população em idade reprodutiva que tem dificuldades para engravidar, por inúmeros motivos, e isso só está aumentando. Então, quando a gente pensa assim, ontem numa roda ontem não, sábado, numa roda de conversa, eu presenciei essa situação de uma pessoa que falou assim, eu quero engravidar e vou começar a tentar. Aí eu, né, pensei assim, falei, nossa, mas você não vai fazer, né? Pensei, não vai fazer um exame, né? é. Ver se o marido tá tudo bem. Então hoje, gente, imagina que engravidar, se você vamos pensar se vocês pudessem viajar por. Eu nunca fiz isso, tá? Mas se eu pudesse viajar por 30, 40 dias para outro lugar que não tivesse o mesmo clima, nem nenhuma condição da nossa casa aqui Brasil, calor, tudo que fosse totalmente diferente. O que a gente faria para fazer uma viagem dessa? De 30 dias fora. Meses e meses antes, faria uma Planejando. programação do trabalho, da grana que ia gastar, da mala, do remédio, a carteira de vacinação, né? A família, tudo. Imagina tirar 30 dias, né? Que hoje isso não é comum, né? Para a grande maioria de nós. Eu nunca fiz isso, nem mais que uma semana. Mas imagina a programação que é a gente mudar de país, mudar de vida, né, por um tempo. Se para isso precisa se planejar, né, se cuidar, Com fazer uns certeza. exames, ver tudo e mais um pouco, você até faz aquele check-up médico, nossa, vai que eu faço mal na viagem. Imagina querer engravidar que você vai estar dando o seu DNA para o seu filhinho. Então, independente da Leia que precisou de cirurgia ou de mim, né, que no meu caso eu precisei organizar os hormônios antes, porque eu estava ali com o pé na menopausa, com 27 anos, é um susto, mas assim, faz sentido. Então, quem não tem nenhum problema ou que não descobriu ainda, dá um rezinho e fala: o que falta planejar e me organizar, já que eu vou fazer essa viagem para minha futura gravidez, né? Eu vou mergulhar na gravidez de que jeito? Então, com esse planejamento antes, a gente previne esses riscos, né? Reduz os riscos de um aborto, né? Ou de inúmeras tentativas frustradas sem ao menos conseguir engravidar. Então, no seu caso, você teve uma perda e depois já deu certo. Né? Sim, Então, graças a Deus, mas poderia ter tido 3, 4 sem ter tirado mioma, e aí depois, num outro ano, não, agora vamos tirar o mioma, depois de 3 perdas. sim. E é muito comum os abortos de repetição. E aí eu consegui, no final da conversa, falar com essa pessoa, né? Devagarzinho a gente vai falar, deixa eu te ajudar, porque você não aguenta. Não, verdade. Né? Não sabe que precisa. Não, dá uma olhadinha, vai que seu marido está muito estressado nos últimos meses, é melhor não engravidar, toma uns antioxidantes. Exatamente. Eu tenho até um testemunho pessoal mesmo, algumas amigas minhas tentando engravidar sem. Eu tô não sei quantos anos tentando e não consigo. Eu falei, mas como assim? Vocês já foram procurar um profissional? O que você tem? Tem muitas mulheres que tentam engravidar e não conseguem, não sabem o que tem, né? Isso é muito sério.
E aí fica limitado aos exames que já fez, né? Porque aí Básicos, né? eu tenho muito esse problema no atendimento, né? Quando fala, Maniele, ó, traz aquela pasta de exames, ó, tá tudo aqui, mas não tem nada. Aí eu começo a olhar, gente, tem muita coisa aqui para arrumar. Então tem que Sim. ter também o profissional que tem essa visão da fertilidade, né? Do ciclo menstrual, que faz todo um efeito dominó. Se eu não tiver ali uma leitura profunda de cada exame, de cada hormônio, o valor ótimo para aquele casal, as chances são de que alguém passou o olho ali e falou: ah, não tem nada. Quem disse que não tem nada? Aí a pessoa fica anos, né, tentando engravidar e não consegue e não sai do lugar. Eu consegui ajudar duas amigas, assim, fiz indicações, falei, não, vocês vão atrás. Uma já fez cirurgia que descobriu que tinha endometriose, anos, mais de 10 anos. Ninguém descobriu antes. Ninguém descobriu, e assim, deveria ser o básico, né, hoje em dia. Mas é aquela questão das especialidades. A gente tem que estar numa era de saber do mais profundo daquilo. Então, eu sou nutricionista, mas eu fiquei mais de 7 anos trabalhando na parte de esportiva, né? De 2014 para cá que eu aumentei o processo, né, de nutrição na saúde da mulher e fui me distanciando. Então, hoje eu não vou atender um paciente renal, hoje eu não vou atender um paciente atleta. A gente tem que se especializar cada vez mais. E para eu ser muito boa em fertilidade, eu não posso ser muito boa em outra área. A gente não dá conta de saber tudo. Então, a gente tem que aceitar assim, se nos falar, olha, você não tem nada, ou os exames do seu marido estão tudo bem e os seus também, desconfiem. Alguém vai encontrar alguma coisa ali. E não é questão de procurar pelo em ovo, de inventar. Não. É questão de harmonizar todo o corpo, né? Então, hoje a gente sofre muito com as exposições dos radicais livres, dos metais pesados, do próprio plástico, todo dia comendo comida de micro-ondas, tomando um cafezinho, né, que não é na xícara, se expondo à radiação, ao próprio estresse, toda a bagunça do sono, né? Quantas pessoas que viram à noite assistindo série ou vão dormir depois da meia-noite, tudo isso forma uma cascata de redução hormonal. Então a gente precisa saber, será que não tem alguma coisa ali por trás que algum médico não viu ou que o profissional que eu fui? Será que é o meu emocional? Será que eu não confio tanto no meu marido? Será que eu não estou me sentindo preparada? Então, tem toda a questão também que eu falei com o Dr. Décio na semana passada, né, de acupuntura, que às vezes é a questão da mentalidade, né? Será que eu me imagino grávida, eu me vejo montando um quarto? E eu atendi uma pessoa semana passada que disse assim, Maniele, eu quero engravidar, mas porque meu marido quer, eu não me vejo mãe, não me sinto mãe. Será que vai demorar então? Será que vai ser rápido? Não sei. Né? Quem sou eu para falar se vai engravidar rápido ou não, quando eu tiver os exames em mãos e a minha parte da limpeza do aquário. Mas a questão do emocional depende, né? Você não, você tinha que né? Vou ser mãe, sim. Sim, Você tem que identificar, né? Eu vou ser mãe, sim. Ai, Maniele, mas meu ciclo é todo bagunçado. Hoje mesmo, na caixinha aqui dos stories que eu coloquei antes, tem 1 trilhão de mensagens aqui, olha só. Que legal. Maniele, eu tenho endo e operei há 6 meses. Maravilhoso, é um tempo perfeito para fazer o uso dos antioxidantes, resveratrol, piperina, curcumina, para você potencializar a espessura do endométrio para segurar o bebê. Ah, então, ó, tem que pegar essas sacadas, né? Se tá com 6 meses pós-videolaparoscopia, não perde tempo. Com certeza o médico já tá liberando. Maniele, eu tenho uma trompa obstruída. É o que eu falo para as minhas alunas. Gente, você precisa de uma trompa e de um óvulo. Se a outra tá obstruída, Deus abençoa aquela, vai na outra. Pensa positivo, né? Então, sim, com certeza. O psicológico ajuda muito também, né? O psicológico ajuda demais. Você tem que acreditar que aquele mês vai dar certo. Eu fiquei assim 3 anos, todo mês ia dar certo, uma hora deu. E não pode ficar triste se não deu. Tem que andar pra frente. Não deu porque não era pra ser. Sim. Não é? Olha a outra aqui. Tenho um cisto e minha menstruação é desregulada. Não sei quando estou ovulando.
É um parêntese que teve vários aqui sobre cistos. E a questão do ovário micropolicístico é muito, 99% relacionada ao estilo de vida. Então, meninas que estiverem aqui com ovário policístico e a menstruação desregulada, que nem sempre quem tem ovário policístico tem os ciclos anovulatórios, ok? Mas quem tiver o ciclo todo bagunçado precisa mais ainda do controle dietético, que é uma alimentação baixa em carboidrato, tá? Eu vou explicar com mais detalhes. E principalmente os antioxidantes para quê? Para regular o ciclo. Porque não adianta você engravidar com o ciclo bagunçado, se acontecer isso, porque as chances de perder são maiores, muito grandes, né? Então tem que regular o ciclo para os seus folículos amadurecerem no tamanho ideal para você liberar um óvulo bacana, tá? E como que regula o ciclo? Volta um pouquinho. Se eu tô toda bagunçada, minha insulina tá bagunçada, o FSH e o LH estão bagunçados, isso são hormônios da listinha. Essa listinha vocês têm que colher, tá? E aí, qual que é essa alimentação e o estilo de vida? Atividade física, nem preciso falar, tem que fazer exercício 3, 4, 5 vezes por semana, pelo menos. Então, isso para quem tem cistos. Tem que baixar o consumo de farinha totalmente, de açúcar, de álcool, tá? E precisa comer colorida, comida igual da vovó, igual. Um mamão com sementes de manhã, um pedaço de um ovo, uma refeição com 3, 4 tipos de salada, uma carninha magra, que pode ser carne moída, um franguinho. Pode comer arroz, feijão, quem tem ovário policístico? Pode. Só que sempre coloca um gergelim, uma chia, uma linhaça, porque eu preciso baixar os picos de insulina. Então, eu não posso comer pão, macarrão, bolacha, sorvete, biscoitinho, café adoçado. Porque aí você vai ficar 3, 5 anos falando que a culpa é dos cistos. E a culpa é sua que não pegou para fazer o cardápio certo para os seus cistos sumirem. Não é, Leia? Então, esses puxões de orelha é porque a gente fala assim, mas eu não consigo parar de tomar leite com chocolate. Não consigo, não me tiro o pão. Gente, é para você ser mãe, sim. É isso que eu ia falar. Eu sou apaixonada por pão francês, né? E aí, quando eu... Né, então, e aí quando ele falou, tira a farinha, é tapioca, é ovo mexido de manhã. Gente, para ser mãe, você consegue? Eu tirei completamente. Eu tirei o pão da minha vida. E deu certo. E é isso mesmo. Se para ser mãe, para qualquer vontade tão grande quanto, mas acho que não existe, né? A vontade de ser mãe e o amor do filho, eu acho que não tem maior, né? Minha mãe fala que é amor de neto, mas eu acho que... Será? Por enquanto é só de filho. Aí vocês vão ficar com essa reflexão. Será que eu estava mesmo querendo ser mãe, sim? Se eu não quero abrir mão da cervejinha, da dose de vodka, sei lá o quê? Porque o que eu mais vejo é mulher, ai, que difícil parar de tomar refrigerante, que difícil fazer exercício, né? Gente, tem que fazer. Se existe uma técnica, um passo a passo, uma orientação de que se você fizer assim, as chances aumentam, vamos fazer. Sim, com certeza. Né? Vou continuar aqui com as perguntas. Tá bom. O Ben já tá dormindo? O Ben tá. Consegui fazer dormir bem quase antes de entrar, deu certo. Eu também. Lourenço dormiu nos 5 segundos do último. Também, faltava 2 minutos, ele tava lá, quase querendo acordar, mas deu certo. Aqui, a Adriana disse assim, o meu problema é progesterona muito baixa. Gente, vamos lá. Progesterona baixa pode ser porque você usou anticoncepcional há muitos anos e ela nunca vai subir se você não organizar, tá, a sua alimentação e falar com sua médica ou com o endócrino para regular a progesterona. Então, um erro muito grande que eu vejo, que as pessoas acabam tendo a orientação de usar o Trogestan, né, os óvulos e as pomadas de progesterona quando estão no início da gravidez e ainda acabam perdendo o bebê. Então, volta a fita de novo. A progesterona, ela vem das altas taxas de vitamina D. Se eu não regular a vitamina D, a minha progesterona fica baixa. Então, se eu engravido com uma vitamina D 12, 19, isso é muito perigoso.
Então, antes de engravidar, eu falo para as minhas pacientes, aumentem as taxas de vitamina D para que a sua progesterona melhore. E detalhe, tem que colher progesterona 21º a 23º dia do ciclo. Manelli, eu nunca fiz esse exame. Fale com seu médico e faça, porque a progesterona é extremamente importante para segurar o bebê. Então, não dá para deixar sem saber como é que está a sua vitamina D e nem quanto é que está a progesterona. Então, a Adriana, que mandou essa perguntinha, pode ter certeza que você não vai deixar de engravidar porque a progesterona está baixa, tá? Nós, mulheres, temos muita progesterona. E aí, se a sua estiver baixa, é só consertar a vitamina D, falar com o seu ginecologista para ver as doses e vai engravidar sim. Tá? Esse não é o motivo. Então, não se prendam a motivos ou situações que realmente não vão ser um perigo na sua vida. Né? A gente não tá falando assim, ah, eu tô literalmente na menopausa, não tem nenhum óvulo para mostrar a carinha ali que eu não vou engravidar e preciso de alguém que doe. Não. Então, eu vejo que muita gente sofre porque não sabe que essas coisinhas têm conserto. Né? Então, a gente tá aqui para isso, né, Lé? Para vocês ficarem... Com certeza. Endometriose, eu sofro muito e não está sendo nada fácil. A Brenda, provavelmente a Brenda colocou porque ela deve ter sintomas. Então, metade das mulheres que são portadoras de endometriose, então olhe para suas amigas, para o ambiente de trabalho. 1 a cada 10 mulheres tem endometriose e a maioria delas, 8, não sabem. 80% não sabe. Demora aí pelo menos 10 anos para descobrir. Eu tenho histórico na família inteira de endometriose, então por isso acabei, né, entendo mais um pouco de endo, e a alimentação vai ajudar a desinflamar. Então vamos nessa pegada de novo. O que eu faço com as dores, dor para evacuar, dor na relação, dor no abdômen, estufada, não consigo trabalhar, tenho que pedir atestado. Primeiro de tudo, o ginecologista tem que saber, precisa fazer cirurgia? A endometriose está atrapalhando a gravidez, né? O ambiente uterino, está no ovário, teve alguma sinéquia, está tendo alguma aderência? Se sim, e você deseja engravidar, tem que fazer os procedimentos, laparoscopia, vídeo, alguma coisa, para deixar o ambiente uterino bonitinho. Feito isso, normalmente usar os antioxidantes para limpar o aquário. O que é limpar o aquário? Vocês sabem o que é limpar o aquário, pessoal? Eu sempre gosto de falar porque tem muita gente que não sabe. É verdade, é novo esse termo, muito bom. E hoje nós aqui, entre 25 e 42 anos, que é a maioria do meu público, a gente veio de uma era da industrialização onde desde 100 anos para cá, tudo é industrializado, né? Então, o que acontece? É biscoito, é cachorro-quente, é bolacha, é pãozinho. E quando você olha, tudo passou por um processamento. Então, os nossos avós cresceram com a industrialização. E para a maioria das pessoas é normal. Tem muito mais comida na despensa do que na fruteira, né? Verdade. E o que a gente precisa fazer? Pensar e entender que tudo que a gente vinha comendo intoxicou o nosso corpo. Então, essa limpeza do aquário, o que são 3 a 6 meses da sua vida comendo limpinho para preparar o seu aquário para o seu peixinho crescer? Né? Então, por isso que eu falo. Passa rápido. Passa rápido. E é bom que depois você acaba se acostumando também com a nova adaptação da alimentação. No meu caso, água, por exemplo, eu não tinha muito costume de beber muita água. Hoje em dia, para mim, eu bebo 4 litros de água hoje fácil. Toda live eu tô com a garrafinha. Então... E é muito bom isso, né? Que você acaba, faz bem pro seu corpo, né? Pra sua saúde. E quando você tiver o bebê, você vai querer ter um filho saudável. A gente pode ser o adulto mais porcaria que tem, né? A gente pode comer o que a gente gosta, beber o que quer beber, mas a hora que você tem o seu bebê, você fala, não, a minha filha, o meu filho, eu quero que seja saudável. Não vem dar sorvete, não vem com refrigerante que eu vou voar em cima, né? A gente vira uma onça. Verdade. Só que se você parar para pensar antes e mudar os próprios hábitos, você vai ter muito mais
você vai ser um espelho melhor para o seu filho. Você vai ter Vai mais... ser natural, né? Uma coisa natural. Não vai ser forçado. Ai, vou ter que comer escondido do meu filho, vai ver que eu tô comendo bombom. Não! E se a gente realmente não formar filhos mais saudáveis, o que vai ser dessas crianças todas cheias, né, de doença, de alergias, com a imunidade lá no pé? Então, queira ou não, é um efeito cascata. Se eu cuidar de mim e do meu marido, nós nos tornaremos um casal mais saudável, que vai gestar um filho com DNA muito melhor e que vai ter mais facilidade para a introdução alimentar. Tenho certeza que o bem você já faz ele comer bonitinho, você... Já, por enquanto, como né, tudo. isso mesmo. Então, Monelli, mas eu sou muito convidada para comer fora, ou eu tenho muito evento no trabalho, toda semana tem festinha na escola. Independente de onde vocês trabalharem, vocês imaginam que lá na clínica tem mais de 14 médicos que trabalham comigo. Você acha que eu sinto pouco cheiro de salgadinho, de bolo? É todo dia quase. Tentador. O que a gente faz? São escolhas, né? Eu não tô falando que eu não como de forma alguma, uma pessoa normal como vocês, mas eu prezo pela minha saúde, eu sempre quero estar melhor, né? Mas de vez em quando não pode? De vez em quando pode, mas se você tá querendo engravidar no próximo ciclo, esse de vez em quando não faz parte do agora. Deixa Verdade. depois, não é mesmo? Deixa eu ver Sim. mais algumas perguntas, que tem um monte aqui também, né, Léo? Olha, Tá bombando a live. que bom. Olha que incrível essa pergunta e vale para todo mundo, que eu nunca falei nas lives sobre isso, que seria disbiose. Eu não sei nem se vocês sabem o que é a disbiose. É a alteração da flora intestinal. Então, mulheres com candidíase de recorrência ou infecção de urina, ou que tem sempre a imunidade baixa, e afta, dermatite de contato, tudo está relacionado ao desequilíbrio da flora intestinal. Então, olha só, nós somos bactérias ambulantes, tá? Então, por exemplo, se eu tô no ambiente de trabalho e eu tiver 20 pessoas obesas, as bactérias do corpo dessas pessoas obesas se trocam com as minhas bactérias que são mais magras. Vocês têm noção disso? Então, por exemplo, por que um casal que tem sobrepeso, as chances são que o filho seja o quê? Gordinho. Então, o nosso corpo, ele tem muito mais bactérias do que neurônios e células, tá? Só que a ciência vem estudando cada vez mais a genética dessas bactérias. Isso é muito novo. Todos os congressos do ano passado falaram demais sobre as nossas bactérias. E aí a gente descobriu que crianças de parto normal têm muito, no mínimo 3 vezes mais saúde do que crianças de cesariana. Olha. Fora isso, a quantidade de bactérias ruins ou negativas de uma pessoa que se alimenta mal pode não deixar com que você engravide. Isso tem a ver com o pH vaginal também. Tem a ver que se a gente tiver um corpo muito ácido, a gente pode matar o espermatozoide ali na região da vagina. E a disbiose em si, ela pode também alterar o ovário policístico. Ela tem relação com o ovário policístico. Então, como que eu faço para tratar esse desequilíbrio das minhas bactérias? Eu tenho que avaliar, hoje existe sim teste genético das fezes para avaliar quais bactérias que a gente tem, quantas bactérias do mal. Vamos pensar que são soldadinhos do mal e do bem. Se eu como mal, eu alimento os soldados do mal. Então, se eu fico comendo açúcar, bolacha, sorvetinho, chupando bala, tomando uma coquinha, eu fico alimentando essas bactérias do mal. O que vai acontecer a hora que eu tento botar meu peixinho, meu embrião lá dentro? Não fica? Então, eu preciso fazer o quê? A faxina. Parar de comer as tranqueiras todas, começar a comer mais saudável, colocar os nutrientes, que seriam as vitaminas do aquário, aí eu consigo engravidar. Então, a disbiose, ela tem alteração hormonal porque mais de 70% de alguns hormônios, como a serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade, são produzidos no intestino. Se eu tiver um monte de bactéria do mal brigando, o que acontece? Eu não produzo hormônios.
Então, o que tem que fazer? Eu tenho que aceitar? Tem desbiose, pronto, acabou, não vou engravidar? Não. Vai para o médico, de preferência, neste caso, o endócrino com a nutricionista. Isso eu tenho em um dos cursos. Então, vai ser um privilégio ter vocês como alunas um dia. Mas já adiantando, as inscrições estão fechadas. Quando eu abrir, vocês ficam sabendo, tá? Mas eu falo muito de desbiose lá. E essa semana, inclusive, tem um dos desafios lá dos 21 dias Futura Mamãe, que também está acontecendo com o grupo fechado. A gente fala de desbiose, acho que na sexta-feira, o desafio da sexta-feira. Então, tem jeito sim, a gente aumenta o uso de probióticos, como kefir, kombucha, alguns iogurtes mais fermentados naturais, e tem também como manipular os probióticos. Quando a gente manipula o probiótico, a gente aumenta as bactérias do bem e mata os soldadinhos do mal, aqueles que estão fazendo aquela ruaça, que estão estufando a sua barriga, te dando gás, te deixando toda empachada. Então, tem conserto. Aí você não vai ter candidíase, não vai ter infecção de urina e aí vai conseguir engravidar, tá? Eu tô explicando de uma... Vocês estão entendendo? Tá simples assim para entender? Não tô falando muito difícil não, né? Não, né, Lé? Deu para entender? Não, eu tô entendendo, tá? Ó. Quando Eu que começo nunca a ouvi falar falar, de deu pra entender. às vezes surge o nome das bactérias e fala, ai, o que ela tá falando? O que mais que tem aqui? Marido com ansiedade, marido com problema no programa, por enquanto não tenho nada em mim, não sei dizer se meus exames estão bons, não sei o que falta fazer, nem sei que alimento comer. É isso, gente, tem que começar a ler, a estudar, ver os vídeos que a gente tem no YouTube, ler os posts aqui do Instagram, porque é informação. Então, por exemplo, o marido com problema no espermograma, vai acontecer de novo a live com o Dr. Conrado, que caiu a internet aquele dia com a chuva lá em São Paulo. Mas é assim, se eu detecto um espermograma ruim, eu tenho que saber se é quantidade, se é qualidade, se é motilidade, se é viscosidade, se é o pH, se tem fragmentação no DNA, que seria um DNA torto, bagunçado, né? Tudo isso daí tem conserto. E aí a gente vê assim que eu peguei espermograma, tá horrível. Calma, tudo tem um jeitinho. Ou de repente precisa de uma cirurgia, se for uma varicocele importante. Hoje a gente sabe que até varicocele não precisa de tanta cirurgia, que tem técnicas novas de modulação dos hormônios. Então imagina o seu marido sedentário, gordinho, não faz, nem joga bola no domingo, né? Aí bebe uma cervejinha quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele tá com o DNA dos espermatozoides tudo enferrujado. Como é melhor não engravidar. Eu falo assim, limpa o seu marido, mas não engravida porque você vai dar 50% seu, tudo lindo, maravilhoso. Você tá toda desintoxicada, né? Desenferrujada e vai pegar a parte ruim do seu marido? Tem que ter os dois, né? Tem que melhorar os dois. Então, é muito importante que vocês confiem no processo do espermograma também. E o espermograma, ele não é um exame que ele vai pontuar a infertilidade. Ele é um parâmetro da qualidade do esperma. Então, só do marido beber mais água, melhora a viscosidade. Então, imagina ali o líquido seminal, né? Quando tem a relação. Aquele líquido, ele não pode ser tão coagulado, grosso. Porque tem mulheres que falam assim, mulher, mas eu senti que nem entrou em mim o líquido. Por quê? O cara não toma água. Tem muitos radicais livres. É como se eu precisasse diluir. Vamos beber água. Olha que simples, né, Leia? Verdade. Outra coisa, o pH. pH alterado também pode ser falta de água, mas pode ser também que o cara soa demais, ele trabalha no sol e tudo mais, e não tem uma alimentação muito boa. Então, ele come arroz, feijão e carne. É uma alimentação mais seca. Cadê as vitaminas das verdurinhas? Entendeu? Por exemplo, quando tem baixa quantidade, a gente melhora a parte hormonal, então usa trigos, maca peruano, o médico usa normalmente hormônio, e coloca vitamina C, zinco, porque aí vai nutrientes lá e a potência ali
do saco da bolsa escrotal, aumenta a produção dos espermatozoides. Então, tudo tem um jeitinho. Que a gente não pode achar que não existe e não procurar saber. Tem alguém perguntando aqui sobre baixa reserva ovariana, né? Vocês podem prestar muita atenção nisso que eu vou falar agora. Nem sempre é preciso colher o exame anti-mulleriano. É um exame caro, que normalmente ele é pedido, solicitado por alguns médicos bem mais para frente, depois de anos, né, de tentativas. E nem sempre o exame anti-mulleriano ele vai ser um preditivo para você não engravidar. Por quê? Porque tem gente que fala assim, meu mulleriano é baixo. Pronto, já desanimou. Gente, mulleriano baixo não quer dizer nulo. Não quer dizer zero. Então, é o que eu volto a dizer. Você precisa treinar o cérebro para pensar que se você tiver um óvulo madurinho, o suficiente, né? Uma goiaba madura para cair do pé, você não vai comer? É uma. Você não vai sentir o gosto? Então, esse óvulo, ele tem que estar pronto para um espermatozoide do seu marido entrar. Eu tenho pacientes que engravidaram com mulleriano abaixo de 0,4. Se eu for seguir a regra, só vai estar bom se for acima de 2,4. Não. Se o seu mulleriano tiver 0,7, 0,5, 0,28, aumenta a sua disciplina com a dieta. Aumenta a sua disciplina com a acupuntura. Cuida dos cistos. Por quê? A hora que você toma os antioxidantes e repete o mulleriano, ele subiu. É incrível, ele triplica, mas não quer dizer que você aumentou os seus óvulos, quer dizer que você desenferrujou os que você tinha. Então, olha só, quando a gente nasce, nós mulheres, a gente tem lá 500 mil de óvulos. E a gente vai perdendo de 100 a 300 mil todo mês depois da menstruação. Imagina se eu tiver com 39, 42, 44 anos. Eu quase não tenho mais nada. Então, é natural que o mulleriano vai dar baixinho. Mas se eu descobrir isso, será que eu não posso correr atrás? É por isso que eu falo. E tá chegando o carnaval, né? Eu sei o tanto de aluna que bebe, de paciente que não vê a hora de pular o carnaval. Depois eu começo de novo. Esse depois começo de novo, você tem que fazer 90 dias certinho. Porque se engravidar depois do carnaval, exatamente, Fran, a acupuntura tem resposta ótima para a reserva ovariana. E nossa live é daqui a algumas semanas, né, Fran? Muito obrigada por estar aqui. E então não quer dizer que o exame mudou ou que os óvulos surgiram do além. Não, quer dizer que a expressão deles, que eles estavam enferrujados e que eles melhoraram a resposta aos tratamentos, que pode ser a acupuntura, junto com a alimentação, junto com os antioxidantes e junto aqui, ó, com o mindset. A gente tem que confiar no processo. Então, se eu me apegar, meu mulleriano é baixo, não vou engravidar, não vai mesmo, né? Com certeza. Obrigada. Vamos lá, o que mais? Deixa eu ver que tem um monte de pergunta mesmo. A endometriose, eu comecei a falar um pouquinho. Tem muita gente aqui com endometriose. Adenomiose, as trompas obstruídas tem bastante. Dos maridos. Retirei um ovário. A tireoidite de Hashimoto. Vamos lá. Doenças autoimunes como a tireoidite de Hashimoto é uma questão muito, muito importante. Olha quanta gente com endometriose. Vamos voltar a falar um pouquinho. Bastante, verdade. Aqui do curso de endo. Muito bom. Vou falar um pouquinho do Hashimoto, que é um pouco mais rápido. O problema do Hashimoto é que pode ter vindo por alguma situação de estresse, por exemplo, e que o nosso corpo entendeu que a tireoide era um ser estranho ali dentro, como se fosse, né, algo a matar. Então, o nosso corpo começa a atacar os hormônios e alterar as enzimas da nossa tireoide.
Então, o que acontece? O glúten, por exemplo, e o açúcar são alimentos que pioram essa inflamação da tireoide. Então, é como se eu tivesse uma guerra aqui. Só que a tireoide, ela está relacionada com o eixo de produção dos hormônios sexuais. Então, o que acontece se eu tenho uma tireoidite de Hashimoto? As minhas enzimas estão todas alteradas, aí cai minha imunidade e cai toda a produção do restante dos hormônios sexuais. Então, as chances são que eu tenho muito mais risco de aborto com a tireoidite. Então, o que eu tenho que fazer? Procurar um endócrino que entenda realmente da parte funcional da tireoide, tá? Então, tem que pensar bem, gente. No Brasil, a gente tem profissionais da saúde tradicionais que só vão trabalhar com a doença. Então, assim, tô com isso, quebrei o braço, vai lá e faz cirurgia. Tô com dor na coluna, vai lá e toma um remédio. E profissionais endócrinos, ginecologistas, nutricionistas, que vão trabalhar o quê? Com a questão da prevenção. A tireoidite, muitos profissionais vão falar assim, não tem conserto. Você vai morrer com ela. Para nutrição funcional, não. A tireoidite, ela tem conserto sim com a alimentação e com o medicamento que o endócrino vai passar. Então, se você regula a sua tireoide, se você protege o funcionamento dela e você equilibra o eixo T3, T4, TSH, T3 reverso, TPO e o antitireoglobulina, que são os exames que tem que fazer antes de engravidar, mesmo se não tem histórico na família de hipotireoidismo ou Hashimoto. Tá? Então, sim, eu fiz todos esses também. Né? Você fez? Fiz. Porque o seu médico tinha esse conhecimento. Mas eu recebo pacientes que vieram de clínica de fertilização com 3, 4, 5 FIVs e que não fizeram nenhum desses exames. E a hora que eu peço, gente, por que não implantou um embrião? Olha aqui uma Hashimoto. Então, eu prefiro, não é pecar pelo excesso, mas é pela prevenção. Né? Não é um monte de exame do nada. Não é? Sim, realmente. Então, olha só, né? As meninas falando tanto da acupuntura aqui, a gente vai falar de novo de acupuntura com a Fran na próxima semana. E voltando então para a tireoide, a gente precisa pensar, será que a minha tireoide está funcionando normalmente ou ela está querendo matar o meu neném que nem chegou? Então tem muito que tomar cuidado. Eu falo para quem vai fazer fertilização, não implantem o embrião se a tireoide não estiver ok. Você vai perder, né? Dinheiro, tempo e fora, né? A nossa emoção que não tem nem como falar. Então é isso sobre a tireoide. Dá para falar uma aula aí de 3 horas de tireoide, mas não vamos aprofundar, porque daqui a pouco o Instagram vai nos cortar. Já falei tanto que a Leia até cansou, né? Imagina, tá interessante. E sobre a endometriose, vamos falar um pouquinho mais, que tem bastante gente aqui, né? Imagina que vocês têm aí, né, na faixa de 30 e poucos anos e descobriu endometriose de 10 anos para cá. A endometriose, ela tem várias causas, que pode ser genética, que pode ser uma menstruação retrógrada, que pode ser por uma cirurgia que foi feita, espalhou ali o sangue do endométrio, enfim. Essas células endometriais, elas estão em algum lugar. Se você consegue ter uma endometriose, se você tem uma endometriose com um grau mais leve, o passo a passo de desinflamar o corpo, né, de desintoxicar e usar os antioxidantes com a dieta, resolvem para engravidar. Não, Moniela, minha endometriose é profunda, eu tenho aderência, eu tenho sinéquias, preciso de cirurgia. Então, eu tenho várias alunas desse mês de janeiro que passaram já por cirurgia, eu não vejo a hora de fazer tudo para dar certo com elas. Por quê? Porque elas confiaram no processo. Não, então, igual a Leia, vamos fazer a cirurgia, já vai para antioxidantes, cuido da alimentação, pronto, já o médico libera para engravidar. Então, eu tenho que estar preparada com essa mentalidade. Se realmente eu preciso da cirurgia. Moniela, meu médico me deixa insegura, eu tenho um que fala que eu preciso, outro que fala que não. Como é que você está se sentindo? Se você precisar de uma terceira, quarta, quinta opinião, vá. Não é, Lécia? Eu fui. Com certeza, eu passei por, acho que uns 5 profissionais para chegar no veredito. Então, eu passei por 3 ou 4 também. E eu precisava saber, como assim? Tô entrando na menopausa? E eu fiquei louca, né? Porque eu não tenho sintomas, não tô tendo gasto,
não tô tendo calorões, nada. E não tinha sintomas. Menopausa precoce, na maioria das vezes, não tem sintomas. E, enfim, e eu foquei, não, eu vou ser mãe sim. E fui embora. Então, 2 meses e meio foi o meu processo. E graças a Deus foi muito rápido. Eu não sei realmente, eu não senti na pele, igual muitas aqui que tiveram inúmeras perdas ou estão há 10 anos tentando. Mas o que eu mais quero é que vocês realmente não percam tanto tempo a mais. Se para mim foi rápido, se para a Leia foi mais ou menos, vamos tentar fazer isso diminuir. Porque é muito triste ter que falar, parece até desumano, falar, nossa, mas para eu ser mãe eu tenho que passar tanta sofrência assim nessa vida, gente. Né? Não parece coisa de Deus, né? Fala, nossa, é uma coisa tão linda, uma dádiva ser mãe, só nós mulheres podemos isso e tem que sofrer tanto. Que Verdade. coisa, né? Então vamos levar isso, meninas, como um aprendizado, como uma clareza de que tem como sim, baixa reserva ovariana, a endometriose, uma trompinha obstruída. E eu tenho paciente que vê, paciente não, uma aluna que, nossa, me encheu de orgulho, porque a nova ressonância dela, não sei nem, não lembro agora nem se foi ressonância, mas o exame que ela me mandou lá, né, ressonância, com as duas trompas desobstruídas, e ela estava desacreditada com a médica dela, que falou assim, você não vai engravidar porque as duas trompas já eram. E não, gente, nós fizemos 100 dias de antioxidantes com alimentação e pasmem, a gente foi até de novo no laboratório para ver se era o exame dela mesmo. E era, entendeu? Então, confia. Não dá por ultimato, a tromba tá obstruída, grudou e acabou. Não! Quem somos nós para falar que não tem milagre? Ou para não acreditar que o que você come, o que você deixa de comer, o que você tem fé, não pode mudar o rumo do seu positivo, não é? Então, vamos conversar com os maridos, vamos nos animar. Eu quero agradecer a Leia, porque o Instagram vai nos fechar em 1 minuto. Tá bom, pra mim obrigada, foi viu? Eu gosto de falar, eu me empolgo, né? Eu nem deixei a Leia falar tanto. Imagina, obrigada mesmo pela oportunidade, foi muito bom. Aproveitem para ver o Instagram da Leia também, a história dela lá no YouTube. Tem vídeos novos agora, gravei uma maratona de vídeos para vocês.